Programa Família de Deus no ar. Mais um momento que o Senhor nos presenteia para estarmos juntos. Mais uma oportunidade onde nós podemos partilhar nossa existência. Partilhar nossas experiências, partilhar nossa vida vivenciada, nossa vida existencial. Que as ondas dessa rádio atinjam seus corações como ondas de amor, tocando no mais profundo que temos. Vamos colocar nesse momento, como eu sempre digo, como se fosse um altar para o encontro com o nosso Deus. Isso quer dizer que nós vamos depositar nesse altar aquilo que temos e que somos, ou seja, nossa miséria, nossa pobreza, nosso nada, no sentido humano, mas este nada amado por Deus, querido por Deus, esse amado pensado por Deus, porque Deus pensou em você quando te chamou para a existência. Deus pensou em cada um de nós, com um amor pessoal, individual, um amor único. Nos chama à existência para celebrarmos vida a cada instante. Portanto, façamos deste momento, como sempre temos dito, um altar para o encontro com nosso Deus. Vamos partilhar nossas coisas. Vamos refletir sobre nossa existência. E o pano de fundo é família. Família de Deus, nossa família humana, tendo a família de Deus. Vamos neste sábado muito especial, pensado por Deus mesmo antes que o mundo fosse mundo, para que nós pudéssemos refletir sobre nossa realidade. Tenho dito já várias vezes uma comparação, uma analogia, a realidade conjugal com uma barraca, com uma tenda, inicialmente pela sua fragilidade. O relacionamento conjugal é um relacionamento que depende exclusivamente do sim das duas pessoas que buscam esta tarefa, que buscam este processo e que livremente, conscientemente e de uma forma livre aceitam esta caminhada. Por isso eu digo que eu reflito, eu penso, de que é uma realidade frágil, enquanto depende do sim de dois seres humanos. Se nós refletirmos sobre a fragilidade humana, os sentimentos humanos, sentimentos negativos, tantos são guardados em nosso inconsciente, e que muitas vezes movimentam todo o nosso ser, impulsionam o nosso comportamento, nós podemos ter uma ideia da dificuldade que nós temos em manter esta comunhão entre esses dois seres, manter essa aproximação entre dois seres. Por isso digo que é frágil. A analogia com a barraca. A barraca é uma construção frágil. Barraca, aqueles que já acamparam sabem, é uma construção frágil, é uma construção que está sujeita às intempéries. Uma construção onde não há um alicerce sólido que a sustente. Lhe sustenta são pequenas estacas com cordas amarradas e esticadas numa lona, numa lonita, num pano, enfim, sobre uma estrutura de alumínio, uma estrutura de metal ou de madeira. Isto é uma barraca. Por isso a analogia. Num primeiro momento, então, por essa fragilidade. Nós temos que entender isto. O relacionamento humano é um desafio, é uma tarefa. Um desafio e uma tarefa, um trabalho ao qual nós vamos consolidando passo a passo, ultrapassando todas as barreiras que vão aparecendo, barreiras que surgem a partir dos próprios conflitos de dois seres vivos que caminham numa direção. Há uma série de elementos que surgem, elementos que podem ser auxiliares a esta caminhada ou podem se tornar obstáculos. Vamos analisar esta barraca, vamos analisar esta realidade conjugal, para que possamos entender passo a passo. Quando nós lemos
as primeiras páginas da Sagrada Escritura, em Gênesis, nós temos toda uma narração da criação do mundo. Uma narração onde Deus vai criando as coisas, Deus vai fazendo surgir do nada toda essa harmonia do próprio universo, a harmonia da terra onde vivemos, e culmina a sua criação com a criação do homem e da mulher, do gênero humano, tal qual a sua imagem e a sua semelhança. Nós nos deparamos com isso, e eu sempre digo, gosto de refletir assim, todo artista, pintor, escultor, enfim, todo artista elabora a sua obra e no final coloca a sua assinatura. Quando eu leio as primeiras páginas da Sagrada Escritura, onde está narrado a criação do mundo, do universo, culmina esta criação com a sua assinatura, e a assinatura do Criador, a assinatura deste artista, a assinatura de Deus é o ser humano, porque é criado à sua imagem e à sua semelhança. Quando o ser humano, criado à imagem do Criador e à sua semelhança, nós percebemos então uma série de fatos que vão surgindo. Primeiro, nós falamos da solidão do ser humano, não solidão no sentido de solitário, mas solidão no sentido de ser único. O ser humano reflete sobre o mundo criado, e como o humano que é, reflete de que é diferente de todos os seres humanos, os seres criados, os seres não humanos. E ele olha toda a criação e ilumina os animais e não encontra um desses animais que lhe seja idôneo, que possa lhe ajudar, que ele possa estar junto, enfim. Um ser ao qual ele possa refletir e partilhar a sua própria realidade. Não falam a sua língua, não são semelhantes a si, e nesta reflexão ele se descobre o ser humano. Ele é diferente de toda a criação a qual ele vê. Toda a criação é expressada num corpo, há uma expressão corpórea. E nessa reflexão não encontra um corpo a qual lhe seja idêntico, um corpo ao qual possa lhe corresponder. E ele cai numa segunda expressão, numa segunda experiência de solidão, onde diz assim a narração que Deus lhe dá um profundo sono. Este profundo sono é uma reflexão sobre si, como se nós estivéssemos agora, neste momento, neste programa, nesta hora, refletindo sobre nós. E este profundo sono faz com que, ao despertar, ele descubra, ele perceba, seja revelado em si ou para si a figura da mulher, a presença da mulher, ou seja, a presença de um outro ser humano diferente de si mesmo. E o lindo da narração, e eu creio que uma das narrações mais românticas, mais expressivas da Sagrada Escritura, quando o ser humano, então, na sua masculinidade, descobre, lhe é revelado o ser humano na sua feminilidade. Idênticos, iguais na sua natureza humana, diferentes na forma e na expressão, diferentes na maneira de revelar a sua humanidade. Como eu sempre digo, todo o mistério, ou seja, toda a realidade revela-se a si próprio desde que esteja em comunhão. E naquele momento, o ser humano, na sua masculinidade, entra em comunhão com o ser humano na sua feminilidade. E diz, numa das expressões mais lindas: eis agora aqui, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Uma frase tão comum e que escutamos várias e várias vezes.
mas uma frase carregada de realidades teológicas. Lindo que ele diz: eis aqui, agora sim, ou seja, eu encontrei, eu percebo, eu descubro, eu vejo, eu identifico. Há uma identificação. Você é a mulher, você é a tirada de mim, ou seja, foi a partir da minha reflexão que eu lhe descubro. Foi a partir de toda essa reflexão da necessidade de uma companheira a qual eu possa revelar-me, a qual eu possa dialogar, a qual eu possa entrar numa comunhão, revelando meus pensamentos, revelando meus sentimentos, revelando toda a minha realidade humana, tendo em você a resposta disso. Por isso você é mulher, porque do homem foi tirado. São palavras tão inexpressivas para nós, mas lá na língua original, você é Ixá, porque do Ixi foi tirado. Você é a varoa, porque do varão foi tirado. A mulher surge a partir desta apreciação amorosa do ser humano masculino. A masculinidade é que nesta apreciação descobre a feminilidade, o ser feminino. Aqui já temos uma revelação extraordinária. O ser humano feminino é descoberto, é revelado pelo ser humano masculino. Somos nós, queridos irmãos em Cristo Jesus, que pela nossa apreciação amorosa, nós descobrimos, nós identificamos, nós nominamos o ser humano feminino. Isso quer dizer que num relacionamento interpessoal, o ser humano feminino vai surgindo, vai brotando, vai nascendo, vai consolidando a partir da minha apreciação amorosa. Somos nós responsáveis para que este ser humano, na sua feminilidade, surja no horizonte da vida. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Programa Família de Deus, no seu segundo bloco, sempre temos feito e repetimos. Agradecer àqueles que aceitam o nosso convite e vêm sentar à mesa da partilha, fazendo parte deste povo que celebra Deus, deste povo que honra, deste povo que adora Deus. E o convite é estarmos aqui como um altar na estrada da vida, um altar a qual nós temos o encontro com nosso Deus. Que este momento seja um encontro com Deus. Que esse momento seja um momento em que Deus possa se revelar a cada um de nós, porque nós apresentamos neste altar o que temos, o que somos, a nossa pobreza, a nossa miséria, as nossas preocupações, o nosso nada, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. É isto que nós ofertamos ao nosso Deus e recebemos dele a sua misericórdia. Recebemos dele toda esta unção que nos torna novas criaturas. Todo sábado eu rogo a Deus que seja um momento de bênçãos, um momento ao qual nós possamos colher todas as bênçãos do céu, para a sua glória e para o nosso bem. Obrigado a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio Associado, a M1060. A vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês que aceitam este convite, juntos estamos aqui. E agora a facilidade é de também no YouTube encontrarmos Família de Deus, onde possamos ouvir este programa num horário diferente. Pois bem, a todos eu os cumprimento, um a um. Eu quero dar um abraço fraterno, agradecendo pela audiência, porque é a audiência que nos entusiasma, é a audiência de vocês que nos consolida nessa caminhada, é a audiência, esta presença à mesa da partilha que nos dá essa animação e esse entusiasmo de continuarmos com essas reflexões. Então, o programa Família de Deus
desde que iniciou a sua caminhada. Teve como objetivo trazer essas reflexões sobre a família. Por isso, obrigado a vocês, que Deus os abençoe e que hoje realmente possam sentir nos seus corações esta bênção do alto, planificado de bênçãos seremos. Pois bem, falamos nós então de que esta criação do ser humano, nas duas formas de expressar a sua humanidade, é celebrado pelo ser humano na sua masculinidade. Foi o ser humano masculino que descobre, que revela, que identifica o ser humano feminino. Nesta companhia, nesta busca da complementariedade. Isso já havia sido dito por Deus mesmo, pelo Criador divino, quando diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano fique só. E de uma forma muito especial, o ser humano na sua masculinidade. Nós percebemos isso no luto, quando dois seres, esposo e esposa, caminham juntos. E no momento em que, porventura, um é retirado desta existência, a viuvez, este luto, para a mulher é refletido de uma forma e para o homem é refletido de outra. É difícil o ser humano masculino conviver na sua solidão. Muito difícil. O ser humano diz assim, por Deus mesmo, não é bom que esteja só. Esta complementariedade, essa reciprocidade é necessária. No sentido esponsal, a realidade conjugal é uma realidade, é um mistério imenso do poder de Deus, em que vai se revelando passo a passo à medida em que os dois seres que compõem a conjugalidade mantenham a comunhão. Isto que é lindo. O esposo e a esposa, quando tomam consciência desta caminhada em Deus, a cada momento, a cada passo, a cada instante concreto da sua existência, há uma expressão do amor de Deus tão clara, que estes dois seres passam a ser não só testemunhas um para o outro deste amor infinito, como também transmite aos filhos dos filhos, aos amigos, enfim, à comunidade de um modo geral. Porque este amor entre o esposo e a esposa é um amor único, é um amor expressivo, é um amor consolidado no próprio amor de Deus. Somos nós, esposo e esposa, testemunhos na nossa humanidade do amor de Deus a seu povo. Mais ainda, somos testemunhas deste amor trinitário, o amor do Filho ao Pai. O amor tão intenso, que quem vê um vê o outro no poder do Espírito. É este Espírito de amor, é este poder divino que nos impulsiona na caminhada. Continua o homem na sua reflexão e nós lemos na Sagrada Escritura de que para que ocorra isto, para que se consolide isto que eu falo, havia necessidade então, e diz assim a fórmula, assim, a ideia, diz assim o que Deus nos comunica, Deus nos revela. Para que isso aconteça, o homem deixará a casa do seu pai para se unir à sua mulher e serão como que uma só carne. Estes três aspectos também ouvidos por nós muitas e muitas vezes. Talvez não tenhamos consciência do significado profundo desta frase, desse texto. Deixar a casa do pai é o sentido de romper esta matriz familiar para que crie-se uma nova matriz. Esposo e esposa compõem uma realidade conjugal e nós, filhos, muitas vezes, quando sentimos este chamado à nupcialidade, nós temos que romper essa matriz para que haja a criação de uma nova matriz, de um novo útero, de uma nova formação. A realidade conjugal é composta de um esposo e uma esposa, os filhos são consequências.
Os filhos pertencem a esta realidade, pertencem a esta matriz familiar, enquanto jovens, enquanto crianças. À medida em que crescem, à medida em que se tornam adultos, buscarão outras matrizes, romperão com esta. Sempre nós dizemos, os filhos não são nossos, os filhos crescem e são do próprio mundo, com suas matrizes próprias, com suas famílias próprias. Os meus 2 filhos são casados, têm suas vidas conjugais próprias, que não é a minha. A minha vida conjugal é uma, a vida conjugal deles é outra. São outras realidades, são outras experiências. E aí já vai um aspecto difícil, nós permitirmos que os nossos filhos abandonem esta realidade. Quando nós falamos deixar a casa do pai, nós não estamos dizendo abandoná-los, a míngua, deixar a miséria. Abandoná-los é o sentido de sair deste útero familiar para construir o nosso próprio útero. Sair desta realidade familiar para construirmos a nossa própria. Se nós não sairmos tal qual a criança que é expulsa do útero materno, se ela não sair deste útero, ela não vai se desenvolver como ser humano. Se nós não deixarmos a realidade nupcial de nossos pais, nós não construiremos a nossa própria. Por isso a necessidade deste rompimento, deste sair de para ir a. Aliás, isto é constante no povo de Deus. O chamado de Deus sempre é sair de onde estamos para ir aonde Ele indica. Este é um processo de conversão, é constante em nossas vidas. É permanente, é gradativo, é progressivo. Estamos saindo constantemente de um lugar ao qual estamos acomodados, para buscar um novo, uma nova vida. É um caminhar constante, crescente. O próprio nome igreja em grego é eklésia, quer dizer sair, chamado para sair. O povo de Deus é um povo chamado para sair. Quando nós lemos na Sagrada Escritura a história do povo de Deus, nós vemos um Abraão sendo por Deus prometido uma descendência. Olhem, contem as estrelas do céu, disse Deus a Abraão, conte os grãos de areia de uma praia, de um deserto, é incontável. Pois bem, sua descendência será assim. Hoje entendemos perfeitamente, quando vemos o povo de Deus no mundo, realmente a promessa foi cumprida. A descendência é esta infinidade de gente, um povo. Quando chama Moisés, pede a ele que tire um povo da escravidão. Descendência, povo, este foi a chamada de Deus, estamos sendo chamados sempre. Somos nós, quando formamos a nossa família, um povo que sai. Somos nós chamados constantemente a essa saída. Portanto, sair da casa do Pai é esta postura, este comportamento de compreender essa dimensão, de sair de uma matriz, sair de um útero, sair de um espaço formador do ser humano para criar um outro espaço, uma nova realidade, uma nova família, uma nova realidade nupcial, porque é um novo esposo e uma nova esposa. Esta é a caminhada. Entendemos então, quando diz sai da casa do Pai para se unir à sua esposa. Esta união da esposa com o esposo, este compromisso deste processo nupcial. É uma tarefa nupcial, é um trabalho, é uma caminhada de um constante sair de para ir a. É uma conversão permanente. Esposo e esposa nunca estarão prontos, estão se aprontando a cada passo. Esposo e esposa buscam, neste relacionamento interpessoal, esta relação entre os dois, uma relação de alma, de espírito, de corpo. Há um diálogo profundo entre os dois, numa comunicação de realidades as quais vai se dando
vai se formando, vai se consolidando esta comunhão de dois seres. Uma comunhão de dois seres capaz, então, de clamar a Deus e experimentar a presença dele neste meio. Porque é promessa dele, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Esposo e esposa, quando recebem este dom esponsal, este chamado à convivência nupcial, podem experimentar no mais profundo de si este dom de amor, este canal de amor, esta maneira de amar. Esposo e esposa têm agora um compromisso entre eles de consolidar este relacionamento. A fidelidade a este processo é algo que vai calar fundo na consciência dos dois. Eu não tenho condições, na minha humanidade, de manter esta comunhão. Eu tenho que tomar consciência do meu ser e ofertar no altar da vida, no altar da história, da caminhada, o meu nada, para receber toda esta unção, para receber todo este poder no Espírito de Deus e manter a comunhão com minha esposa. Minha esposa vai surgindo à medida em que eu vou a apreciando amorosamente. Não vamos esquecer disso. O esposo, no dom esponsal, tem este poder de, na apreciação amorosa, fazer com que esta mulher vá surgindo, vá se identificando. O relacionamento interpessoal, a comunhão de seres é que vai estabelecendo essa nupcialidade. Há uma doação constante de um para o outro. No diálogo nós vamos nos revelando um ao outro. Nosso mistério vai sendo entregue um ao outro, vamos fazendo parte um do mistério do outro. Esta é a comunhão proposta na realidade nupcial. Esta é a comunhão ofertada por Deus na realidade nupcial. Este é o dom com o qual nós recebemos do Criador Divino, para nós estabelecermos esta comunhão, esta convivência comunitária. E esta união com minha esposa, consequência do abandono da realidade nupcial de meus pais, é que vai consolidando a nossa própria realidade nupcial. Os filhos que porventura apareçam desta comunhão são frutos do amor que une esses dois. Quando olhamos então os filhos, nós vemos nos filhos a promessa cumprida de Deus. Quando nós olhamos os filhos, nos deparamos com os filhos, refletimos sobre os filhos, nós percebemos esta fidelidade de Deus, porque o amor entre o esposo e a esposa é tão consistente ao ponto de surgir uma nova vida. Do nada surge uma nova vida. O que nós, esposo e esposa, ofertamos no altar da vida, no altar nupcial, para que uma vida nova surja, nada mais do que algo de cada um, pequena célulazinha microscópica, em que a esposa oferta, o esposo oferta. E desta matéria-prima, Deus chama à existência um novo ser humano. Nós só ofertamos no nosso relacionamento sexual, na nossa sexualidade, neste encontro nupcial, neste encontro genital, onde não existem mais palavras a serem refletidas, a serem ofertadas, ofertamos nós mesmos. Todo o nosso ser corpóreo é ofertado neste momento, neste ato conjugal. E neste ato ofertamos então o que nós podemos ofertar, o mínimo. E deste mínimo, uma pequena célula microscópica, Deus sopra e surge uma nova vida. Um novo ser humano começa a ser formado.
ser forjado, ser elaborado, ser construído, ser consolidado. Quando nós, então, mantemos esta comunhão, nós experimentamos o ser uma só carne. O ser uma só carne é essa comunhão de seres. Na convivência, nós não estamos somente um junto com o outro, nós somos um com o outro, sem perdermos a identidade, mas reforçando-a. Sem perder a identidade, mas consolidando. Nós vamos experimentando que o ser humano masculino está a servir o ser humano feminino e o ser humano feminino a servir o masculino. Este mútuo serviço nada mais é do que este culto agradável ao nosso Deus, desta oferta que fazemos, deste sacrifício de louvor, porque esta é a vontade do Pai, esta é a vontade de Deus Altíssimo, e que da nossa comunhão expressássemos o amor que a Trindade tem, que o Filho tem ao Pai e o Pai ao Filho. Um amor tão intenso que quem vê um vê o outro. Perguntaram assim a Jesus: você nos fala tanto do Pai, nos mostra o Pai. E ele disse então, lindo, estou tão tempo com vocês e ainda vocês não perceberam? Quem me vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se não crê no que digo, creio nas obras que eu faço. Então, quando nós nos confrontamos, quando nós revelamos, quando nós percebemos essa dimensão de comunhão, de amor, nós entendemos quando Jesus diz: quem me vê o Pai. Esta força de amor, este espírito de amor que une esses dois seres, Pai e Filho, é a mesma força que une esposa e esposo. Quando nós nos damos conta que nesta caminhada nós vamos nos revelando um ao outro num primeiro momento, nós vamos sendo como que sacerdotes um do outro, nós vamos nos servindo um ao outro num trabalho constante. Pensemos numa vida em comum, desde o amanhecer ao anoitecer, todos os sentimentos que brotam desta caminhada, toda maneira de pensar, todas as reflexões que brotam desta caminhada. No diálogo nós vamos então ofertando um ao outro esta realidade. Por isso eu digo que no altar conjugal, nós vamos servindo ao nosso Deus. Num primeiro momento, servindo esposo à esposa, pais aos filhos, filhos aos pais, irmãos entre si. São as faces amorosas de Deus que vão surgindo nesta caminhada. Num serviço constante, num serviço permanente, num culto constante. Nosso lar é um altar, um verdadeiro altar, onde nós expressamos o amor de Deus, nos servindo um ao outro, fazendo um culto agradável ao nosso Deus, num sacrifício de louvor, constantemente, permanentemente. Esta é a realidade nupcial, mas uma realidade nupcial que necessita, e aí está, desta fragilidade. Nós necessitamos de algo que nos sustente. Nós precisamos tomar consciência de que existe uma realidade que sustenta a nossa realidade conjugal. Tal qual essa analogia com a barraca. Nós temos aquela estrutura de metal, estrutura de alumínio, de madeira, em que sustenta aquela tenda que vai por cima, que sustenta aquela lona, sustenta, enfim, aquele pano que forma a barraca. Essa estrutura que sustenta, na realidade nupcial, é a fé, ou seja, o crer na realidade nupcial como dom de Deus. Nós temos que tomar consciência que esta realidade nupcial não é algo inventado por nós, pela sociedade, pelas autoridades. Não, é algo criado por Deus mesmo.
algo que traz a sua própria assinatura. Quando nós lemos, como eu disse, na Sagrada Escritura, a criação do ser humano, masculino e feminino, nós temos que tomar consciência, nós, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esposos e esposas, nós temos que tomar consciência que esta realidade é algo pensado por Deus, é estruturado por Deus. O dom nupcial que nos dá, o dom esponsal que nos é dado automaticamente. Este dom da crença, dom da fé de que isto é plano de Deus. Se é plano de Deus, eu tenho a certeza absoluta que terei toda a sua força, todo o seu poder, todo o seu auxílio nos momentos em que eu mais vou necessitar, para que consolide esta realidade conjugal. Esta é a caminhada em Deus. Nossa consciência e nossa certeza de que a estrutura que nos sustenta é o próprio amor de Deus. É a vontade de Deus, plano. Porque somos nós planos de Deus. Somos nós chamados por Deus à existência para vivermos esta realidade nupcial. Nós acreditamos e nós cremos que isto é plano de Deus. Nossa oração hoje vai se dedicar a isto. Vamos pedir a Deus que nos dê a cada instante esta consciência. Esta realidade nupcial não fomos nós que criamos, não somos nós que estamos formando. Não é a sociedade que mantém, não é a própria igreja que mantém ou que criou. Não, isto é projeto de Deus, isto é plano de Deus. Esposo e esposa, na sua consciência desta realidade conjugal, vai entender, compreender e vai tomar consciência de que somos nós simples instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos veículos, nós somos canais desta graça para que a realidade nupcial se consolide a cada passo. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Louvando e glorificando nosso Deus pela luz que nos dá a cada instante, a cada momento. Essa também foi sua promessa. Luz que nos ilumina a cada passo, a cada momento. Sua palavra é luz que nos ilumina. Sua palavra é este reforço, é este apoio, é esta sustentação. Sua palavra é o seu próprio amor que nos conduz. Dizíamos então que para que haja esta consolidação necessitamos da fidelidade a este processo. Da fidelidade a este processo. Não é, e eu gosto de pensar assim, fidelidade a um ser humano. Eu não consigo estabelecer esta fidelidade a um ser humano, a um semelhante, porque nós temos anseios, nós criamos expectativas, nós temos criamos uma expectativa que o outro corresponda àquilo que nós necessitamos, esperamos e queremos, e nós fatalmente não vamos ter isso, porque somos limitados. Eu não posso esperar do outro, esperar da minha esposa tudo aquilo que eu quero que ela faça. Não vai acontecer isso. Não vai. Ela é um ser, ela é um indivíduo, ela é uma pessoa independente. Nós não conseguimos preencher a expectativa do outro. Por isso o amor de Deus é um amor oblativo, é um amor que nada espero em troca. Claro que humanamente esta troca vai me completando, mas eu não a espero. É um amor oblativo, é uma doação total e plena.
Quando eu começo então a me conscientizar desta caminhada conjugal, eu estou, na minha fidelidade a este processo, servindo a minha esposa. Em todo momento, em todo lugar, em todo tempo. Este serviço é este amor oblativo. E eu quero amá-la, minha querida esposa. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tive esta experiência e realmente é lindo. Amamos na alegria é fácil, amar na tristeza é mais complicado. Mais complicado porque a tristeza, muitas e muitas vezes, nos soterra, nos amarra, nos aprisiona. Mas se nós experimentamos a nossa limitação na tristeza, nós nos alegramos porque Deus vem em socorro. E Ele prometeu isto, e Ele está junto, nos consolando, nos animando, nos refazendo. Uma nova vida surge em nosso ser. E esta fidelidade, este processo, nós vamos percebendo essa dimensão de amor de Deus. Então, se não houver esta fidelidade, dificilmente vai haver esta comunhão. Então, quando eu digo fidelidade, não estou falando somente no sentido de fidelidade sexual que nós entendemos. Não, é muito mais que isso. Fidelidade ao processo, fidelidade ao diálogo, fidelidade ao respeito, fidelidade a esta realidade que é o outro. Uma fidelidade em consolidar esta comunhão conjugal. Quando eu me comprometo a uma fidelidade, a uma amizade com alguém, se não houver fidelidade, este processo de amizade dificilmente vai se consolidar. E não é, como eu disse, fidelidade à pessoa, fidelidade ao processo. Isto quer dizer que faça o que você fizer, corresponda ou não corresponda, o processo de amizade vai se consolidando por mim, porque eu assim me prometi. Assim eu assumi este compromisso comigo mesmo, à luz de Deus. Isto que é o lindo. Fidelidade a este processo. E eu só posso consolidar esta fidelidade com atos concretos, com atitudes concretas. E aí vem todo o sentido da solidariedade e subsidiariedade. Ou seja, momentos aos quais eu sou solidário a você. Eu sou solidário à sua caminhada, minha esposa. Sou solidário à sua pequenez, à sua pobreza. Eu sou subsidiário porque estou atrás de você, lhe sustentando. Não vou assumir o seu papel. Não vou executar as suas tarefas, as suas obrigações. Eu não vou preencher os seus anseios, suas limitações. Mas eu vou estar atrás. Atrás, como promessa viva de Deus e que diz: estou aqui te confortando, estou com você. Sou com você, A cada passo que eu dou na fidelidade a este processo, eu dou um passo no sentido da solidariedade e da subsidiariedade. Estou junto com você. Como é gostoso perceber o outro ser que te ama. Como é gostoso eu, como esposo que sou, perceber a esposa ao meu lado, com um olhar, com um abraço, com um toque, com um carinho, com uma carícia. Enfim, com uma expressão de amor me sustentando, me levando, me entusiasmando. Lindo é este processo de amor entre esposo e esposa, ofertando no altar da vida essa disponibilidade. Somos fiéis ao processo. E nessa fidelidade eu quero ajudá-la, eu quero ampará-la, eu quero cuidá-la. Quem ama se aproxima. Quem ama, nesta aproximação, quer cuidar, quer proteger, quer amparar. O amor de Deus por nós é isso. É um amor que nos ampara, é um amor que nos sustenta, é um amor que nos entusiasma. Esposo e esposa são chamados a esta caminhada. A caminhada a qual
nós vamos, como eu disse na analogia da barraca, armando esta barraca. Nós vamos consolidando este espaço de habitação. Nós vamos formando este espaço da habitação, que é o nosso lar, que é o lugar do encontro com Deus. Vamos hoje, de uma forma muito especial, vamos pedir ao nosso Deus que nos dê esta consciência. Vamos, na fidelidade de Deus para conosco, vamos mantê-la no sentido de, pelo menos em nossa oração, tomarmos consciência disso. Porque nós vamos fazer, e nós fazemos, e nós completamos esse diálogo nesta oração com Deus, muito mais ouvindo-o do que pedindo. Mas é neste pedido que nós colocamos a nossa limitação. Então, Pai Santo, Pai amado, neste dia especialíssimo que você mesmo criou para nós, nesse dia ao qual você nos chama esta consciência, nós queremos colocar neste altar, Pai, toda a nossa dificuldade de manter esta fidelidade a este processo. Nós dialogamos pouco, Pai. Nós nos servimos pouco. Muitas vezes atarefados pelo trabalho externo, muitas vezes atarefado pelo trabalho do mundo, com os obstáculos normais desta caminhada, com os anseios, as preocupações normais que o mundo nos acarreta. Nós esquecemos, Pai Santo, deste momento de louvor, de chegar a este altar e ofertar, lhe dar, colocar em suas mãos o que somos e o que temos. E daí vamos ver o que temos para dar. Pouquíssima coisa, Pai Santo, mas temos muito a receber. E esta misericórdia que nós nos abrimos, é a esta misericórdia que nós nos suportamos. E aqui estamos, de mãos abertas. Se você tiver condição, tome as mãos de sua esposa. Se não puder fisicamente, faça mentalmente. Tome as mãos de sua esposa, olhando nos olhos, e vamos juntos clamar a Deus por esta misericórdia que nós necessitamos, para que se consolide, para que o nosso espaço nupcial vá se consolidando como um verdadeiro lar. Vamos colocar nas mãos de Deus, que nos dê força e consciência para nós sermos auxiliadores, ajudadores um do outro. Nos momentos críticos, nos momentos de conflito, eu quero sustentá-la, a minha esposa. Eu quero, neste esforço, neste sacrifício de louvor, eu quero sustentá-la, ampará-la, entusiasmá-la nesta caminhada. Porque eu quero depositar em todo o seu ser meu amor. Este amor oblativo, este amor que ama simplesmente, gratuitamente. Minha querida esposa, vamos neste processo contínuo de perdão, sempre sair do anonimato, sair das trevas, da escuridão, das preocupações, das tensões, e vamos receber a sua graça, a sua bênção, porque estamos recebendo e já recebemos toda a graça do céu em Cristo Jesus. Vamos acolher esta bênção, vamos permitir que ela nos transforme, vamos permitir que ela nos chame constantemente a sair deste anonimato, para abraçarmos essa nova vida que nos é dada a cada instante, a cada momento. E que hoje, neste dia, neste sábado, seja um dia de louvor, um dia de agradecimento, um dia de bênçãos, porque estamos recebendo esta graça. O Senhor está consolidando em cada um de nós esse dom esponsal, esse dom conjugal, quer como esposo e esposa, quer como pai e mãe, quer como filhos, quer como irmãos. Que Deus os abençoe. Eu rogo ao meu Senhor isto. Que Deus lhes abençoe. Que as ondas dessa rádio sejam como realmente uma chuva de bênçãos. E que tudo aquilo que nós escutamos, que nós ouvimos, caia em nosso coração muito fundo, restaurando todo o nosso ser. Que Deus os abençoe.
que lhes dê um sábado santo, uma existência santa, que nós possamos louvá-lo e bendizê-lo sempre. Eu os convido, sábado que vem, novamente, neste encontro, neste altar, para servir nosso Deus. Que Deus os abençoe. Não podemos nos calar do que temos visto e experimentado, porque evangelizar é preciso. Que a família